Oi, tudo bem? Eu sou Laura Conrado, escritora, e é com muita alegria que hoje eu venho aqui dividir um pouco da minha carreira, do meu trabalho, da minha produção e também do meu processo de criação. Bom, eu sou nascida e criada em Belo Horizonte. Eu me formei em jornalismo há muitos anos, também me pós-graduei em educação e criatividade. Agora eu sou aluna do Cefet, do Pós-Ling, onde eu estou terminando o meu mestrado. E o meu objeto, assim, a minha pesquisa tem tudo a ver com a literatura que eu produzo. Eu pesquiso as personagens femininas em livros escritos por mulheres que são endereçados ao público jovem. Então, com isso, eu consigo, assim, unir coisas que eu gosto bastante, que é a literatura endereçada ao público jovem, né? Essa literatura considerada de entretenimento, e qual que não é, né? De entretenimento. Essa literatura ficcional leve, de uma escrita mais fluida, de uma outra estética, e também protagonizada por mulheres, né? A personagem feminina e a autoria feminina sempre me atraíram muito. Eu lembro que quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu li A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e ali eu entendi que eu poderia escrever personagens femininas e trazer esse ponto de vista feminino, uma vez que o corpo é outra, a experiência de mundo é outra, a maneira de perceber as sensações. Ali eu senti isso, eu me senti muito identificada com o texto. Eu entendi também que talvez eu poderia, mais velha, né, fazer algo parecido, já que desde criança o meu sonho era ser escritora, né? Queria escrever, ser lida, publicada, tanto que lá para os meus 9 anos, assim, 8, 9 anos eu já escrevia, né, as minhas histórias, eu desenhava, ainda que porcamente, né, de qualquer jeito, assim, porque eu não sou boa desenhista, mas eu ia desenhando, né, as minhas histórias e escrevendo. Eu queria tanto ser lida que eu esperava o dia de festa na minha casa, que é o dia que a casa ia estar cheia, e eu pregava as minhas histórias na parede do banheiro. E ficava esperando a pessoa sair de lá, né, para pegar a reação dela, do que ela achou, assim, das minhas histórias pequenas, né, das minhas redações, assim. Mas aquilo eu acho que mostrava o meu desejo de ser lida e de me empreender também, porque eu sempre fiz acontecer. Isso é uma coisa que eu sempre acreditei, que eu deveria criar as minhas oportunidades, as minhas possibilidades. Enquanto isso, eu nunca esperei, não, nem fico assim muito fantasiosa, fulano vai me descobrir e tal. Embora a figura do escritor seja muito rodeada, assim, de ilusões, às vezes, né, de fantasias, que é uma pessoa mais isolada, que vive um pouco mais retirada nas montanhas escrevendo, ok, né, que o processo de criação ele é solitário, mas eu acho que buscar possibilidades para si, né, parte também de uma iniciativa que é do escritor, sobretudo hoje em dia, né. Acho que divulgar-se, vender-se, eu acho que também é uma dificuldade, né, para quem escreve, assim, tá divulgando o próprio trabalho. Mas eu tento, assim, ser bem fluida nisso, assim, também como na escrita. Mas agora, né, falando mesmo, assim, do meu trabalho. Quando eu tava com uns 26, 27 anos, me deu uma super crise profissional, já trabalhava como jornalista, mas eu não queria ficar contando, assim, eu não queria narrar o fato, eu não queria ser objetiva como, teoricamente, o jornalismo tem que ser, né, em tempos de fake news, né, mas eu não queria, assim, ficar tão presa à realidade, ser tão objetiva. Eu queria criar, eu queria contar história, né? E fui atrás desse meu sonho de infância. E então saiu Freud, mentira dessa. Ele foi publicado a primeira vez em 2012. E aí foi uma grande surpresa para mim, para a editora que eu tinha conseguido publicar na época. Freud ele me deu 2 prêmios, o Prêmio Jovem Brasileiro, como destaque na literatura, e um prêmio que foi votação na internet, que foi assim, incrível, né? Que era o Destaques Literários, um prêmio bem importante que tinha na época. E eu ganhei como melhor tiquilite, né? Como melhor comédia romântica do ano, que é o que eu adoro fazer, né? Que faço, assim, e adoro a minha produção, não considero um bem menor, acho que é super legal. E tô aqui tenho aqui pra mostrar pra vocês, essa daqui é a capa original. E essa daqui é a capa mais recente, né? Da nova edição, que tá disponível na Amazon. Atualmente a gente tem só e-book, porque a gente está nesse processo de mudança de editora. E de lá para cá, de 2012 para cá, eu publiquei mais de 10 livros, todos protagonizados por mulheres, e também endereçados ao público jovem. Então tem aqui pela Globo Livros, eu tenho Quando Saturno Voltar, e tenho Na Minha Onda, que são livros que eu sou assim, apaixonada por eles, né?
são personagens diferentes, mas assim, gosto muito, né, dessas histórias, falando rapidamente aqui delas. O Quando Saturno Voltar, conta a história da Débora. Ela é assessora de imprensa de um clube de futebol, tem um namoro, né, aparentemente estável, ela tem um projeto de vida em andamento. Até que ela passa pelo retorno de Saturno, que é um conceito astrológico, né, de que a nossa vida muda. Ela muito cética, não acreditava muito, até que a vida dela realmente é colocada toda à prova, né, a estabilidade, os projetos de vida dela são todos colocados assim à prova, e ela tem que atravessar essas mudanças, essas reviravoltas da vida. Tem algumas cenas aqui, outras no Chile, porque também inspirado pelo poeta Pablo Neruda. O texto conversa um pouco com um poema dele chamado Ode a uma Estrela, que é um dos meus poemas favoritos, e eu quis que fizesse uma intertextualidade com esse texto. E aqui também tem Na Minha Onda, que é um livro que eu sou assim apaixonada, porque ele se passa na Bahia, é um livro solar, conta a história de uma cantora, Vitória Prata, que está amargando o segundo lugar, né, na vida, a falta de sucesso. Eu quis falar sobre fracasso, num tempo que é tão valorizado aquilo que a gente... a nossa imagem, aquilo que a gente tem, número de seguidor, o tanto que você tem, o tanto que você pode comprar. Quis voltar aí para essa questão do ser e não para medir as realizações com a régua dos outros, né? O que é sucesso? Para um é uma coisa, para uma outra vida, para uma outra pessoa é outra coisa. Então é um livro super bacana, assim. Poder ter uma personagem nordestina também foi muito especial. Pesquisei e busquei muito da minha memória afetiva, porque eu sou muito fã da cultura do estado da Bahia, e consegui, acho que, fazer um livro bem legal. As minhas leitoras gostam bastante. Não tô trazendo os livros na ordem não, tá? Tô só coloquei a pilha aqui e tô pegando. Bom, eu também fui chamada para um projeto super legal de heroínas. Esse daqui é da galera Record. A galera é um selo, né, do grupo Record. E aqui eu fui chamada para fazer os Três Mosqueteiros, só que na versão com heroínas agora. Quem conta a história são as mulheres, então são 3 mosqueteiras. E tem mais 2 clássicos aqui também, recontados como se mulheres os vivessem, né, como heroínas mesmo. Aqui são as mulheres, as heroínas que salvam o dia. Então ficou um trabalho também super bacana, do qual eu me orgulho bastante. O mais recente que eu publiquei por meio de editora, porque hoje a gente tem um avanço também do mercado digital, né? A gente tem aí a Amazon como uma ferramenta que permite que o autor se autopublique a um preço muito módico, com muita rapidez, podendo até ter um certo retorno financeiro, uma visibilidade. Então, o mais recente, né, que eu lancei agora em 2021, quando eu gravo esse vídeo, já tem um outro livro agendado para junho, e depois eu vou falar dele. Mas isso daqui saiu em 2019, pela Bertrand, que é também do grupo Record, O Dia Depois do Fórum, que é um livro que espero que muito em breve vai estar nas telonas, já tem conversa para ele. E conta a história da Melissa, que é a primeira mulher, a primeira pessoa da família dela a ingressar numa universidade pública, né, federal. Ela é estudante de odonto. Tem toda essa questão da superação, né, do sonho, de estar perseguindo o sonho, de ter conseguido criar esse espaço para a vida dela, de ter conseguido estudar, não obstante as dificuldades, aos desafios, né, a falta de facilidade, mas ela consegue. E lá ela arruma um namorado e leva um fora dele. E aí, como no feitiço do tempo, ela fica revivendo o dia seguinte ao fora, até que ela, enfim, aprenda algumas lições. O livro também tem uma auxiliar mágica, né? Tem um ser mítico também no livro, que eu adorei escrever um livro, uma ficção que não fosse linear, né? Que tivesse um tempo, assim, linear, onde pudesse ter esse flashback, ir e voltar. Então, achei que um romance, assim, bem divertido e com um bocado de aprendizado, assim, também. Eu gosto bastante desse livro. Também fiz em parceria com uma amiga escritora daqui também de Minas Gerais, a Marina, o Literalmente Amigas, que é a história de 2 amigas. Aqui eu faço a Gabi, né? Que cada capítulo é o ponto de vista de uma amiga, de uma personagem. E as 2 são apaixonadas por livros, elas mantêm um blog literário chamado Literalmente Amigas. E toda essa amizade ela é colocada à prova quando elas disputam sem saber um grande emprego, né, uma grande oportunidade aí numa grande editora, que era algo muito desejoso para elas naquele momento. Então, tem, né, a aventura das 2 tem as particularidades, né, das vidas assim, de cada uma, mas também tem os pontos onde a história principal vai se entrelaçando, né, e cada uma vai contando assim, a sua maneira. Ficou um livro muito bacana, eu adorei essa experiência de escrever a 4 mãos, com outra colega escritora que também tem o público, né, e a estética parecida com a minha. Fiquei realmente, assim, bem feliz.
Também tem o Shakespearelas, que foi um convite também super legal que rolou em 2013, para fazer também uma releitura de Shakespeare nos dias de hoje. E eu escolhi Sonho de uma Noite de Verão por ser um texto que trata de amor, da imaturidade, né, que a gente tem, embora já com a idade avançada, a maturidade que a gente tem a respeito do amor. E também porque é divertido, assim, né, é um texto, acho que dos mais cômicos, assim, do Shakespeare, e como tem a ver com as coisas que eu escrevo com o meu público, eu escolhi, gostei bastante do resultado, a minha história se passa em Bonito, tem todo um cenário bem natural, e os seres míticos da história, né, que são seres do nosso folclore, né, do folclore brasileiro. Achei que o resultado ficou assim bem bacana. Então, de 2012 para cá foram mais de 10 livros, né, vários e-books, palestras, participações em vários projetos bacanas, e várias pessoas me perguntam sobre a produtividade, né, sobre o processo criativo, o que a gente faz, né, para conseguir escrever, assim. E, na verdade, é muito simples, né? Eu acho que quando você quer uma coisa, você se dedica a ela, você vai criando tempo. Mas eu acredito muito que o escritor, ele consegue pegar no dia a dia, assim, pegar da rotina pontos, situações, falas que a gente entende ali, uau, isso dá para colocar, assim. Eu acho que é ver o extraordinário dentro do ordinário, né? Porque a minha matéria-prima é o que acontece na vida mesmo, é o que acontece comigo, são as minhas descobertas sobre mim. É o que eu escuto das outras pessoas. Eu acho que nesse sentido, não se isolar é muito salutar, assim, é muito bom. Eu estar sempre percebendo as outras pessoas. Quando eu estou numa conversa, assim, eu estou dando palestra, qualquer coisa no dia a dia assim mesmo, eu fico observando a reação das pessoas, como as pessoas reagem, como é que o rosto dela, como é que as feições, assim, reagem, porque depois eu gosto de descrever tudo. Isso é um grande exercício, na verdade, criativo, né? Você observar as pessoas e depois você vai tratar só de descrever aquilo. Como alguém reage a uma notícia ruim, a uma situação de raiva. Então isso tudo ajuda bastante, assim, na composição de personagem. Eu acho que um outro ponto bem legal é que as pessoas que não se censuram muito, eu acho que levam alguma vantagem no lance, assim, da criação, na escrita. Porque é muito natural, né, infelizmente, que a gente se julgue o tempo todo, que a gente fique com um senso crítico muito grande. E eu acho que numa fase da produção isso é interessante. Por exemplo, você já escreveu o seu texto, você está ali editando, já está ali nas leituras finais, terminando o texto. É importante a gente ter, né, esse senso crítico, assim, do que tá bom, do que tá ruim, do que deu certo, do que não deu, onde que a história tá fraca, tá devagar ou tá rápida demais. Mas enquanto você tá criando, enquanto você tá naquele processo de deixar as ideias virem, eu acho que quando você aceita simplesmente o fluxo assim, da criatividade, sem ficar se censurando, sem ficar, isso é ridículo, tal, ou sem ficar se torturando com o que o outro vai pensar a seu respeito, eu acho que isso te coloca para criar com uma autenticidade, com uma originalidade, sabe? Então, eu acho que a criatividade tem muito a ver com autoaceitação. Parece que é um clichêzão, né? Assim, mas é isso. Você ser criativo, produtivo, você colocar suas ideias para fora tem a ver com você aceitar. Aceitar as suas ideias, o seu processo, aceitar aquilo que você gosta de fazer. E eu acho que sem ficar com muita pose também. Uma coisa que eu encontro, e agora, né, também como acadêmica, como pesquisadora, que eu vejo muito, às vezes as pessoas escrevendo sobre coisas ou de forma, né, de um jeito que elas gostariam de ser. Aí pegam alguns autores que são super famosos, que são canonizados e tudo mais, e ficam querendo ficar ali meio que numa repetição, porque entenderam, internalizaram que aquilo que é muito bom, que aquilo que é muito perfeito e tal. E aí a pessoa perde a chance de escrever como ela mesma, de colocar para fora a história que só ela pode criar para ficar copiando, né? Para ficar sendo cópia. E aí é claro que o negócio não vai rolar, né? Porque não é sua identidade, não é você. Nunca acho que fica com uma qualidade bacana, então acho que a gente fica, às vezes, perdendo tempo, sabe? Se ocupando de personalidades que já existem, assim, e não dando uma voz pra gente mesmo. Acho que um outro ponto não tem nada a ver assim, com criatividade a gente ter preconceito. Seja preconceito literário, com histórias, né, diversas que podem ser contadas, porque as histórias elas são para todo mundo, elas são do povo e para o povo. Então, quando eu elejo algumas histórias ou algumas formas de contar a história como melhores,
quando eu coloco algumas à margem, eu não acho que isso é legal, acho que eu estou criando realmente um preconceito. E não tem nada a ver também com a gente ser rígido e ter preconceitos, eu acho que na vida, né? Eu acho que eu deixo de conhecer formas de viver, eu deixo de ter flexibilidade na ideia. Quando eu fico rígida e apegada a formas, a estruturas, a valores, sejam eles culturais, sociais, religiosos, enfim, né, intelectuais e tudo mais. Então eu acho que a gente tem um olhar despido, assim, de julgamento, de preconceito, eu acho que ajuda muito a gente, inclusive, a criar personagens, assim, mais interessantes, diferentes, com várias camadas, pra gente não correr o risco de ficar fazendo franquia da gente mesmo. Eu percebo, às vezes, até no meu trabalho mesmo, né, isso é um amadurecimento, assim, de não fazer franquias de mim mesma, né, ou franquias de uma mesma personagem. Eu acho que isso vem de um processo realmente de enrijecimento interno enfim, né, gosto de buscar outras experiências, histórias muito diferentes e às vezes até opostas à minha para conseguir criar melhor. Bom, minha gente, espero que vocês tenham gostado, né, tanto das dicas, da conversa, do papo. Eu sou Laura Conrado, meu site é lauraconrado.com.br, meu Instagram é lauraconrado_, quem quiser continuar o papo, vai ser uma alegria receber vocês por lá, tá bom? Um beijo bem, bem grande e até a próxima.